Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou dar continuidade à história de Leite, a leitura de Leite, né? Que a Pro começou, já tem 2 meses, né? Então, vamos terminar, tá? Para vocês ouvirem em casa e quando a gente voltar para as aulas, a gente começar uma outra história, tá bom? Aqui, ó, para vocês relembrarem. Reinações de Narizinho, volume 1, Monteiro Lobato, ok? E as ilustrações de Paulo Borges, editora Globo, tá? Falta apenas 2 capítulos pra gente terminar a leitura. Falta pouquinhas páginas. Aí eu vou terminar e vocês podem ver o vídeo a hora que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. A história de Emília. Na manhã seguinte, tia Anastácia apareceu dizendo que do galinheiro havia sumido um pintinho. Eram 12 e só encontraram 11. Quem será? Murmurou Dona Benta. Deve ser alguma raposa que anda rondando por aqui ou algum gato vagabundo. E que pena, sinhá, sumiu justamente o mais bonito, um carijózinho. Logo que os meninos souberam do caso, Pedrinho disse: Vamos armar uma ratoeira, mas o melhor é consultarmos o Visconde. Depois que foi embrulhado naquele folheto das aventuras de Sherlock Holmes, ficou tão esperto que é capaz de descobrir o ladrão. Foram falar com o Visconde, ao qual contaram tudo. O Visconde deu uma risadinha de detetive e disse: Deixem o negócio por minha conta. Irei examinar o local do crime para tomar as minhas providências. E foi. Foi ao galinheiro, onde passou o dia a examinar a poeira do chão, a catar os pelinhos que havia nele, a conversar com os pais da vítima, um lindo galo carijó e uma galinha sura. Enquanto isso, Emília pensou e inventou a historinha que ia contar de noite. Quando chegou a noite e tia Anastácia acendeu o lampião e disse: É hora! A boneca entrou na sala, muito esticadinha para trás, toda cheia de si. Era uma vez, foi dizendo. Espere, Emília, advertiu o Narizinho. Não vê que o Visconde e o gato Félix ainda não vieram? Nisto chegou o gato e sentou-se no colo de Dona Benta. Depois apareceu o Visconde, que entrou para dentro da lata. Emília começou de novo. Era uma vez um rei. Eu já sabia que vinha a história de rei, interrompeu o Narizinho. Emília vive com a cabeça entupida de reis, príncipes e fadas. A boneca não fez caso e continuou. Era uma vez um rei, um príncipe e uma fada que moravam todos juntos no lindo palácio de cristal na beira do lago mais azul de todos. Uma beleza esse palácio, todo cheio de fios de ouro que quando dava o vento iam para lá e vinham para cá. E quando dava o sol, os cristais e os ouros brilhavam tanto que quem olhava sentia logo uma tontura e precisava agarrar-se a qualquer coisa para não cair. E o príncipe foi e disse: Meu pai, quero casar-me, mas as moças daqui não são bonitas, nem boas de coração. Vou procurar uma pastora bem pobrezinha, mas que tenha um coração de ouro. Vai, meu filho, disse o rei, mas leva contigo a fada do palácio. Sozinho não te deixarei ir. O príncipe chamou a fada, virou a fada numa bengalinha e virou-se a si mesmo numa formiguinha. Eu já sabia que vinha a história de virar, disse a menina. Sem reis e sem viradas a Emília não passa. Virou uma formiguinha, prosseguiu Emília, e saiu andando por uma estrada muito comprida, com aquela bengalinha na mão.
Andou, 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 até que encontrou uma velha. Você caçoou de tantos velhos que havia na história do gato Félix, mas pelo mesmo caminho, mas você está indo pelo mesmo caminho, disse tia Anastácia. Não me atrapalhe, a minha história só tem esta velha. Encontrou uma velha e disse: Velha do Gudéia, diga-me, se for capaz, se há por aqui uma pastora assim, assim e de bom coração. Há muitas pastoras por aqui, respondeu a velha. Mas se tem bom coração, não sei. Só experimentando. E como se experimenta o coração de uma pastora? Virando num pobre bem pobre e indo pedir-lhe esmola. A formiguinha virou logo num pobre bem pobre e foi pedir esmola às pastoras. Chegou-se à primeira, que estava fiando na roca, enquanto o seu rebanho pastava, e disse: Gentil pastora, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Há 3 anos que não como nem durmo, e se não me dás um pão, morro de fome já nesse instante. A pastora deu-lhe uma pedra, dizendo: Aqui tens um pão muito gostoso. O pobre pegou a pedra, olhou, olhou, olhou e disse: Que todos os pães que comas sejam gostosos como este. E foi andando o seu caminho. Dali a pouco a pastora sentiu fome. Foi comer o pão que trazia no bolso e viu que tinha virado pedra. E quebrou todos os dentes e morreu. Mais adiante, o pobre encontrou outra pastora e pediu outra esmolinha. A pastora deu-lhe um osso, dizendo: Leva este pão que é muito gostoso. Obrigado, respondeu o pobre, e que todos os pães que comas sejam gostosos como este. E foi andando. A pastora logo depois sentiu fome e foi comer o pão que estava na cesta e viu que tinha virado osso. Essa pastora não morreu de fome, como a primeira, mas teve de passar a vida roendo ossos feito cachorro. O pobre foi andando, 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 até que encontrou uma terceira pastora. A coitadinha parecia ainda mais pobre do que ele e estava chorando. Por que choras, ó gentil pastora? Perguntou o pobre. Eu choro porque minha madrasta, que é muito má, me bate todos os dias. Me põe neste lugar guardando estes porcos imundos e não me dá comida a não ser este pão bolorento e tão azedo que até preciso tapar o nariz quando como. Pois se eu pilhasse esse pão, disse o pobre, dava um pulo de alegria, porque eu estou morrendo de fome e só encontrei pedras e ossos neste país de pastoras. A triste pastorinha olhou bem para ele e disse: Pois não morrerás de fome, repartirei contigo o meu pão bolorento. E partiu o pão bolorento em 2 pedaços e deu o maior ao pobre. O pobre agradeceu e foi andando, e a pastorinha começou a comer o seu pedaço de pão bolorento. Tapou o nariz e deu a primeira dentada. Mas viu logo que o pão tinha virado no doce mais gostoso do mundo. Comeu, comeu quanto quis, e quanto mais comia, mais sobrava. E voltou para casa pulando de contentamento e palitando os dentes. Sua madrasta percebeu a felicidade da pastorinha e disse: Ah, estou vendo que você comeu alguma coisa muito gostosa. Não comi nada, respondeu a coitadinha tremendo de medo. Só comi o pão que a senhora me deu. A madrasta agarrou-a e cheirou-lhe a boca e ficou furiosa e disse: Sua boca está cheirando ao doce mais gostoso do mundo e como me enganou, vou matá-la. E foi buscar a faca da cozinha, que era deste tamanho. A pastorinha, sabendo que ia morrer, pôs-se a rezar lá no fundo do coração. Pobre encantado que transformaste o pão bolorento em doce, socorra-me.
Nem bem acabou de o dizer, a porta se abriu e o pobre entrou. Esconde-te, disse a pastorinha, que ela vem vindo com uma faca deste tamanho. O pobre se escondeu atrás de um armário e logo depois a madrasta entrou com o facão. Entrou e disse à menina: reze depressa que vai morrer. Não me mate, gemeu a pastorinha tremendo como geleia. Não me mate, porque estou inocente. Mas a má madrasta não quis saber de nada e avançou para a coitadinha com a faca no ar. E a faca foi descendo sobre o peito da vítima, e a ponta já ia encostando nas suas carnes, quando o pobre veio por trás da madrasta e agarrou-a pelo pulso. Miserável! Exclamou. Quem merecia morrer eras tu, mas vou virar-te num horrendo sapo de cidade. Nesse ponto, o Narizinho interrompeu a história. Por que sapo de cidade, Emília? Que diferença há entre sapo do mato e sapo da cidade? A boneca explicou. É que nas cidades há muitos moleques que gostam de judiar dos sapos, de modo que o sapo da cidade padece muito mais. Narizinho voltou-se para a Dona Benta. Já reparou, vovó, como Emília está ficando inteligente? Não é mais aquela burrinha de antes, não. Emília continuou. E imediatamente a madrasta virou no sapo mais feio do mundo e saiu pulando, e foi para uma cidade onde havia mais de 100 moleques nas ruas. Então o pobre disse à gentil pastorinha: adeus, gentil pastorinha, vou-me embora para longes terras. Que pena, exclamou ela, por que não ficas morando aqui comigo? Como és pobre, trabalharei para ti e comprar-te-ei uma roupa nova e uma cartola. Interesseira é que ela era, observou a tia Anastácia. Sabia que o pobre era dos tais que viram pão bolorento no doce mais gostoso do mundo. Se eu fosse o pobre, desconfiava. Pois o pobre não desconfiou, disse Emília. Ele não tinha maldade nenhuma no coração. Em vez de desconfiar, beijou a mão da pastorinha e disse: pois aceito, mas com uma condição. Dize qual é, ordenou a pastora. É casares comigo. A pastorinha não vacilou um só instante e aceitou a proposta. E no outro dia veio o padre e casou-a. Agora, disse o pobre, vamos sair os dois pelo mundo para tirar esmolas. E saíram. E foram andando, até que chegaram ao palácio do rei. Bateram na porta e entraram, e foram falar com a sua majestade. O rei estava de coroa na cabeça, sentado no seu trono de ouro e marfim, muito triste porque não tinha notícias do amado filho. Que é que queres, senhor pobre? Perguntou o rei. Quero dar a vossa majestade uma boa notícia. O rei arregalou os olhos, cheio de esperança, e disse: pois fala, e se a notícia for mesmo boa, dar-te-ei os mais ricos presentes. Então o pobre contou que havia encontrado o príncipe e que ele já tinha casado com a moça de melhor coração do mundo inteiro. Bravos! Exclamou o rei. E quando esse amado filho me aparece por aqui? Ei-lo! Exclamou o pobre, virando-se outra vez em príncipe. E eis aqui a minha amada esposa, disse, batendo com a bengalinha no ombro da pastora e virando-a na mais linda princesa de todas que existiram, existe e existirão. O rei ficou alegríssimo e beijou a princesa na testa e disse para o príncipe: muito bem, só resta agora que fiques rei. Adianta-te, meu filho, e vem sentar-te neste trono, ao lado da tão famosa princesa. Deste momento em diante, o rei és tu e ela a rainha. Já estou cansado e até enjoado de ser rei. Amém. Assim terminou Emília a sua historinha, inventada por ela mesma, sem ajutório de ninguém, nem tirada de nenhum livro. Todos bateram palmas e Dona Benta cochichou para a tia Anastácia:
Boa razão tem você de dizer que o mundo está perdido, pois não é que essa boneca aprendeu a contar histórias que nem uma gente grande? Mas eu não gostei, disse o gato Félix, que andava a se implicar muito com a boneca. Histórias de virar são muito fáceis. Assim que aparece uma dificuldade, isto vira naquilo e pronto. Não acredite, Emília, gritou o Narizinho. A história que você contou está muito boa e merece 10. Para uma boneca de pano e feita aqui na roça, não podia ser melhor. Emília, toda gangenta com o elogio, botou a língua para fora para o gato Félix. Nisto, o relógio da sala bateu 10 horas. Vamos dormir, criançada, disse Dona Benta. E amanhã quem vai contar uma história é o Visconde. No dia seguinte, tia Anastácia veio dizer que havia desaparecido outro pintinho. Dona Benta ficou muito aborrecida. Viu que naquele andar de lá se ia a ninhada inteira. E Pedrinho? Perguntou. O que é que Pedrinho diz disto? Ah, ele e o Visconde andam lidando lá no galinheiro, mas até agora não descobriram nada. Pedrinho estava naquele momento em conversa com o Visconde no quintal. Na minha opinião, dizia ele, isto é alguma raposa que vem visitar o galinheiro de noite. Pois eu acho que não é raposa nenhuma, afirmou o novo Sherlock Holmes. Examinei tudo muito bem examinado e encontrei um pelo de animal que não é raposa nem gambá e nem ratazana. Então qual é? Ainda não sei. Tenho de examinar esse pelo no microscópio e preciso que você me faça um microscopinho. Vovó tem um binóculo. Quem sabe serve? Há de servir. Vá buscá-lo. Pedrinho foi e trouxe o binóculo de Dona Benta. O Sherlock pôs o pelinho em frente do binóculo e examinou atentamente. Depois disse: Acho que estou na pista do ladrão. Quem é? Não posso dizer ainda, mas é um bicho de 4 pernas da família dos felinos. Vá brincar e deixe-me só por aqui. Preciso deduzir e pode ser que de noite já esteja com o problema resolvido. Pedrinho foi brincar, deixando o Visconde mergulhado em profunda meditação. Estava um dia muito lindo, de sol quente. Dona Benta sentou-se na sua cadeira de pernas cerradas, a fim de acabar um vestido de Narizinho, e a menina ficou ao seu lado para enfiar a agulha e virar a máquina. E Emília? Emília, na varanda, balançava-se numa pequena rede especialmente armada para ela num canto. A boneca estava pensando na vida, com a ideia de virar escritora de histórias. Nisto, o gato Félix, que ia passando, resolveu parar. Sentou-se sobre as patas traseiras e cravou os olhos na boneca, enquanto a sua cauda ia desenhando um preguiçoso S no ar. Que tanto olha para mim? Disse de repente Emília. Nunca me viu? O gato fez um riso de ironia e miou. Tão importante assim nunca. Parece que está mesmo convencida de que é uma grande contadeira de histórias. Emília deu um balanço na rede e murmurou. A inveja matou Caim. O gato mordeu os lábios e replicou com ar de desprezo. Era só o que faltava. O célebre gato Félix ter inveja de uma boneca de pano feita por tia Anastácia. A inveja matou Caim, repetiu a boneca. Você tá mais danado com o grande sucesso da minha historinha. História mais feia e sem graça eu nunca vi. Mas todos gostaram, até Narizinho que sabe todas as histórias dos livros. Gostaram de dó de você. Se não gostassem, você punha-se a chorar que não acabava mais. Mentiroso! Eu nunca chorei nem hei de chorar, e muito menos por causa de uma simples brincadeira. Você é um grandíssimo mentiroso, sabia? Por quê? Porque você é. Você não é americano, nem nasceu em nenhum arranha-céu, nem é parente do gato de botas.
nem foi engolido por tubarão nenhum. Tudo isso não passa de mentira. Eu sei conhecer muito bem quando uma pessoa está mentindo ou falando a verdade. O gato ficou furioso e quis arranhar Emília. A boneca deu um berro e chamou o Narizinho. Que é, Emília? Indagou a menina aparecendo. Que aconteceu que está tão danadinha? Emília se ergueu da rede, colérica, apontou para o gato e disse: É esse cara de coruja que está querendo me arranhar. Já se viu que desaforo? E por quê? Por que é que vocês brigaram? Emília se impertigou toda. Ele está morrendo de inveja da minha história e veio aqui me procurar. E como eu disse que ele não é americano nem parente do gato de botas, nem foi engolido por um tubarão nenhum, o burrão aqui quis me arranhar, esse hipopótamo. O gato virou-se para Narizinho. Veja bem quem é que está insultando. Se eu sou hipopótamo, ela é uma macaca. Aquilo era demais. Emília perdeu a cabeça. Avançou para o gato Félix, agarrou-lhe a barba e lhe deu um puxão que arrancou um fio. A menina apartou os briguentos, pôs o gato para fora e deixou Emília sozinha na varanda. Emília ficou falando consigo mesma, pensando num meio de se vingar do gato Félix. Nisto apareceu o Visconde. Senhor Visconde, venha ouvir a história da minha briga com o gato Félix. O Visconde se sentou na rede junto dela e ouviu a história inteira. Quando chegou no ponto do fio da barba que Emília havia arrancado do focinho do gato, ele perguntou: E onde está o fio? Como eu ando fazendo um estudo sobre pelos de animais, eu queria examinar. Emília abriu uma caixinha, tirou de dentro o fio da barba e deu para o Visconde. Leve, mas depois traga de volta. Eu quero guardar esse fio como a prova da esfrega que eu dei naquele cara de coruja. O Visconde tomou o fio e foi examiná-lo com o binóculo de Dona Benta. Aqui, ó, a imagem. Que acabou esse capítulo. E agora a gente vai para o último capítulo. Dá pra ver? Só mais 2 páginas. A história do Visconde. Logo que a noite caiu, tia Anastácia acendeu o lampião da sala e disse: É hora, gente! Todos foram aparecendo e cada qual se sentou no lugar de costume. O último a vir foi o Visconde. Antes de entrar para a lata, aproximou-se da tia Anastácia e disse-lhe ao ouvido: Pegue na vassoura e ponha ao alcance da sua mão. Ela achou isso esquisitíssimo, mas pediu explicações. Eu não posso explicar coisa nenhuma, respondeu o Visconde, mas faça o que eu estou pedindo. Coloque a vassoura bem ao seu alcance, porque no fim da minha história é bem possível que seja preciso varrer qualquer coisa. Tia Anastácia trouxe a vassoura e fez como o Visconde mandou, embora não pudesse nem por sombra adivinhar quais fossem as suas intenções. Liquidado o caso da vassoura, Emília disse: Tem a palavra o senhor Visconde de Sabugosa. O Visconde ergueu-se dentro da lata, tossiu um pigarrinho e começou. Meus senhores e minhas senhoras. O gato Félix espremeu uma risada irônica. Isso nunca foi história, senhor Visconde. Isso se chama discurso. E muito bom discurso. Pelo que vejo, ninguém nesta casa sabe contar histórias. Aquilo era uma indireta para Emília, que se remexeu toda, já danadinha e pronta para responder. Mas Narizinho interveio e a acalmou. O Visconde não se atrapalhou com o aperto. Limitou-se a olhar sobre o gato um olhar terrível, dizendo: Não é discurso não, senhor gato. É outra coisa. E quem vai explicar o que é ou não é, sou eu. E sim, aquela senhora vassoura. Aquela ali do lado da tia Anastácia. Todos olharam muito espantados para o Visconde.
sem compreender o que ele queria falar com aquilo. Em seguida, o Visconde começou. Meus senhores e senhoras, a história que vou contar não foi lida em livro nenhum, mas é o resultado dos meus estudos científicos e criminológicos. É o resultado de longas e cuidadosas deduções matemáticas. Passei 2 noites em claro compondo a minha história e espero que todos lhe deem o devido valor. Muito bem, exclamou Narizinho, mas desembuche de uma vez. Era uma vez um gato, começou o Visconde, mas um gato à toa, de roça. Um gato que não valia coisa nenhuma. Além de que nascido com muitos maus instintos. Se fosse um gato sério e decente, eu teria muito gosto em o declarar aqui, mas não era. Era o que se chama um gato ladrão. E por que um gato ladrão? Ninguém queria saber dele. Na casa onde nasceu, logo descobriram a sua má índole e o tocaram para a rua com uma boa sova. O gato saiu correndo e foi morar numa casa bem longe da primeira, dizendo que o seu dono tinha morrido e que ele era o melhor caçador de ratos do mundo. Todos acreditaram nas palavras do mentiroso e o deixaram ficar. Mas tão ordinário era esse gato que, em vez de corrigir-se e viver a vida nova, continuou com as maroteiras. Na primeira noite que dormiu nessa casa, foi à cozinha e roubou um pedaço de carne que a cozinheira havia guardado para o dia seguinte. Roubou e ficou quietinho, deixando que a cozinheira pusesse a culpa numa outra pessoa e a castigasse com uma vara de marmelo. Ah, eu lá, exclamou Pedrinho. Eu ia dar uma pelotada com meu bodoque que ele havia de ver estrelas. Visconde continuou. Por fim, também nessa casa lhe descobriram as patifarias e o puseram no olho da rua. Ele fugiu e resolveu mudar-se para um sítio onde houvesse muitos pintinhos. Achou o sítio que precisava e ficou morando lá. Mas o dono observou que os pintinhos estavam diminuindo. 1, 2 e até 3 por dia. E falou à mulher que ia arranjar um cachorro policial para tomar conta do galinheiro durante a noite. O gato ladrão percebeu a conversa e fugiu. Andou até que encontrou outro sítio onde moravam 2 velhas e 2 meninos. Um masculino e outro feminino. Que coincidência, exclamou o Narizinho. Parece o sítio de vovó. Escolheu esse sítio, continuou o Visconde, e foi entrando por ele adentro com a maior sem cerimônia deste mundo. Com parte de que era um grande gato de família nobre que tinha nascido num país estrangeiro e etc. Emília olhou para o gato Félix. Deve de ser algum seu parente, os traços estão muito parecidos. Eu não tenho parentes dessa laia, respondeu o gato com orgulho. Esse gato ladrão deve de ser parente, mas é de alguma senhora boneca. Continue, senhor Visconde, disse Narizinho. O Visconde tossiu outro pigarrinho e continuou. O tal gato ladrão ficou morando nesse sítio. Todos o tratavam com a maior gentileza. Mas em vez de mostrar-se grato por tantas atenções, ele tratou de continuar a sua triste vida de gatuno. E foi e comeu um pintinho carijó. Neste ponto, o Visconde parou e olhou firme para o gato Félix. O gato sustentou o olhar do Visconde e deu um desprezo. O Visconde continuou. Comeu esse pobre pintinho que era tão lindo e no dia seguinte comeu o outro, ainda mais bonitinho. O gato Félix se levantou indignado. O senhor Visconde está me insultando, gritou. Esses olhares para o meu lado parecem querer dizer que eu sou o gato ladrão.
O Visconde pulou fora da latinha e berrou. E é mesmo! O tal gato ladrão é você, seu patife! Você nunca foi gato Félix nenhum! Você não passa de um miserável comedor de pintinhos! Foi um rebuliço. Todos se ergueram sem saber o que fazer. O gato Félix, furioso da vida, berrou ainda mais alto que o Visconde. Prove se for capaz! Prove que eu comi eles! Provo, e já, urrou o Visconde. Eu tenho as provas aqui no meu bolso. Disse ele e puxou do bolso 2 pelinhos de gato. Eis aqui as provas. Este pelo eu o encontrei no galinheiro, bem no local do crime, e ainda manchado com o sangue da vítima. E este outro a senhora Emília arrancou dessas suas fuças, seu miserável. Estão aqui as provas. Quem quiser pode vir examiná-las com o binóculo da Dona Benta. São perfeitamente iguais, até no cheiro. Ambas têm cheiro de gato ladrão. A prova era esmagadora. Tia Anastácia, passando a mão na vassoura, avançou feito uma onça para cima do falso gato Félix. O gatuno deu um pulo e sumiu-se pela janela na escuridão da noite. Bravos, bravos ao Visconde! Exclamaram todos. Viva o nosso Sherlock Holmes! Viva, viva! E fizeram-lhe uma grande festa e deram-lhe muitos abraços e beijos. Até Emília, que era muito envergonhada, encheu-se de coragem e o beijou na testa. Dona Benta tomou a palavra e disse: Vejam que injustiça íamos cometendo com o nosso pobre Visconde, só porque havia embolorado e estava muito feio. Os acontecimentos desta noite acabam de provar que ele é um verdadeiro sábio, e dos que dão lucro a uma casa. Deste momento em diante, quem vai tomar conta dele sou eu. Vou curá-lo desse bolor e botá-lo como administrador do sítio. O relógio bateu às 10 horas, e enquanto os meninos se recolhiam, Dona Benta pegou o Visconde e o guardou bem guardadinho na sua estante, enlatado entre uma aritmética e uma álgebra. Fato que iria ter notáveis consequências futuras. Acabou! Acabou! Acabou, pessoal! A história. Aqui a imagem aqui de novo da Emília. Do Visconde, quando ela encontrou o pelo, ela tirou o pelo do nariz do gato Félix. A vassourinha que tia Anastácia bateu nele. Deixa eu ver a última imagem que a gente viu aqui, peraí. Aqui, ó, da história da Emília, que era de rei, a coroinha. E eu acho que só. O resto foi que eu li na sala. O gato Félix e o Visconde dentro da latinha. E acabou, ó. Tá aqui. Você quer descobrir como a boneca Emília começou a falar e nunca mais fechou a torneirinha de asneiras? E conhecer de perto Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, neta de Dona Benta, que está sempre inventando novas reinações? Pois então mergulhe nas páginas deste livro, que tem início com a primeira história infantil, escrita por Monteiro Lobato. Que é a parte de trás do livro. E acabou a nossa história. Muito obrigada, que vocês ouçam a história, porque quando voltar às aulas vai ler outro livro, que eu já tava cansada desse livro. Cansada, tá? Mas aí vocês já sabem a continuação, que a gente já leu outro livro. Agora a Pro vai ler outros, ok? Espero que vocês estejam curtindo as férias aí, o recesso, e até semana que vem.